senhor Salvador de Cajamar. Qual é a vantagem de transferir o meu patrimônio pessoal para uma holding patrimonial familiar? Bom, essa também é uma pergunta bem extensa, mas vamos lá. Eu anotei aqui alguns tópicos e vamos aí para ela, tá? Bom, uma das vantagens que eu anotei aqui para falar para vocês é que se eu fizer o planejamento sucessório, sua família nunca mais vai precisar fazer inventário. É isso mesmo que você ouviu. Se através do planejamento sucessório, a sua família não passará mais pelo procedimento do inventário. Por quê? Ora, por uma razão muito simples. A gente coloca esse patrimônio dentro de uma empresa, ok? Essa empresa ela será dona desse patrimônio e as cotas sociais desta empresa nós vamos deixar já, enfim, nós vamos fazer a transferência dela para os filhos e essa transferência feita dentro do planejamento, ela não necessitará mais de inventário, porque você não inventaria mais, não vai inventariar nem o patrimônio e também não vai inventariar as cotas, porque essas cotas já estarão transferidas para os seus filhos. E para isso você não precisará, então, mais fazer um inventário, porque as cotas já estarão para os seus filhos. E os seus filhos para os seus netos, né? Então, quer dizer, no caso, os seus filhos, quando receberem esse patrimônio, quando vocês já não estiverem mais aqui, eles também farão o mesmo procedimento. Vão transferir as cotas sociais para os netos e assim sucessivamente, não havendo mais necessidade de fazer inventários, tá? Então, essa é uma das maiores vantagens. Por quê? Como eu falei, o alto custo do inventário, ele no primeiro, talvez no primeiro inventário te custe 20%, no segundo inventário mais 20%, no terceiro inventário 40%, já comeu 80% do patrimônio. Então, quando você chega talvez nos seus netos, já não há mais o que você já gastou para fazer os inventários equivale ao seu patrimônio, praticamente. Então, essa é uma das vantagens de você fazer o planejamento. O segundo ponto que eu queria abordar aqui é que você traz uma proteção patrimonial para sua família. Ou seja, qual é essa proteção? Bom, às vezes na nossa vida a gente passa por revés, né? E acabamos aí ficando endividados, enfim. Eu tenho um caso aqui de um cliente que ele acabou emprestando o carro para um colega. Esse colega teve um acidente, ele bateu num outro carro que gerou um dano na esfera civil para a indenização, e ele, como proprietário do carro, também foi acionado, e agora ele se vê aí numa ação judicial, onde ele vai ter que pagar uma alta quantia, e ele nunca imaginou que ele passaria por isso. Porque ele anda direitinho, ele não corre, ele tá, mas pelo fato de ele ter emprestado o carro para um amigo e esse amigo ter feito o acidente, ele acabou sendo envolvido numa demanda judicial que lhe está lhe custando um valor expressivo. E ele tem hoje o seu patrimônio comprometido por causa dessa ação judicial. Então, são esses revés na vida que nos levam a fazer o planejamento patrimonial. Por quê? Ele fica dentro de uma empresa, ele não terá mais a ligação com a sua pessoa física, apesar de você ser o detentor de todos os direitos, né? Você vai ser o dono da empresa, né? Você vai ser o administrador desses bens, você vai poder dispor dele, enfim, cuidar dele como você já vem cuidando, só que ele vai estar dentro de uma empresa. Tá? Então, essa é o grande fator. Não obstante também de isso trazer para vocês também aquelas questões, puxa, processo trabalhista, enfim, outras questões que são mais comuns, né, principalmente para aqueles que são empresários, esses também, esse planejamento traz a proteção patrimonial para vocês também. Vamos ver o que mais que eu apontei aqui. Esse sistema também, ele traz uma proteção para os seus filhos em relação aos reveses futuros. Então, com relação aos filhos, o que nós podemos dizer?
olha, eu quero deixar esse meu patrimônio para o meu filho, mas eu quero colocar uma cláusula lá nesse meu planejamento, onde, ainda que ele venha a casar, esse patrimônio não irá se comunicar com alguma esposa, com alguma união estável, com alguma companheira, enfim, com alguma situação no futuro. Ou seja, isso protege de eventuais divórcios, né? Porque às vezes o seu filho está novo ainda não casou, ou enfim, já passou por alguns casamentos que não foram bem sucedidos. Então, esse planejamento ele vai proteger o seu filho de alguns reveses futuros aí, onde as eventuais aí companheiras não terão acesso ao patrimônio que você está deixando. A companheira vai ter acesso ao patrimônio que eles construírem juntos, mas o que a senhora e o senhor está deixando para o seu filho, eles não terão. Da mesma forma, se o seu filho também vier a ter empréstimos ou ter algum outro revés, alguma outra dívida, também é possível colocar as cláusulas de empenhorabilidade, que são outras cláusulas que trazem proteção, e isso tudo está dentro desse planejamento, tá? Então, eu acho que eu respondi aí aos questionamentos